Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para a gente concluir essa série de vídeos sobre os níveis neurológicos de Robert Dilts, PNL. Esse vídeo, nós vamos encerrar essa série com este vídeo. Esse vídeo é sobre identidade. Os níveis neurológicos, eles não terminam aqui, eles continuam, mas para a gente aqui é mais importante, é mais interessante até esse nível neurológico, que é o nível da identidade. Eu acho que você assistindo esses vídeos até aqui, você vai ter uma boa compreensão sobre a sua personalidade dentro da visão da PNL. Os outros níveis acima da identidade, eu acho que nesse momento não é tão interessante. Se você compreender até aqui e você usar essas informações e pôr em prática no seu dia a dia, eu acho que os outros níveis eles virão de forma natural. Então, pessoal, vamos lá. Identidade. Identidade, personalidade, é tudo o que você é. Comportamento, sentimento, pensamento. Pensamento, sentimento, comportamento. Esses três juntos formam a tua personalidade. A personalidade é tudo o que você é. Tudo, sem excluir absolutamente nada. Bem, a coisa mais importante a perceber sobre a sua personalidade... Não, antes disso eu vou comentar só de forma rápida a formação da personalidade. Já fiz esse comentário em vídeos anteriores, mas eu vou fazer aqui, como estamos falando sobre identidade, é bom relembrar. Sua personalidade, sua identidade, ela foi formada metade na sua infância. Quando eu digo metade, sua personalidade ela foi formada 50% genética, ela é 50% genética e 50% ambiente. Então, metade de sua personalidade, digamos assim, ela veio através de sua genética, e a outra metade foi formada na sua infância, no ambiente da sua infância, tudo que você experienciou na infância, suas vivências, aquilo que você aprendeu na infância, aquilo que foi passado para você, as suas experiências na infância. Tudo isso ficou na sua memória, tudo isso ficou registrado na memória cerebral, e isso aí, somado à sua carga genética, a todas as tendências fisiológicas, comportamentais e emocionais que você trouxe geneticamente, tudo isso combinado aí dentro, tudo isso aí integrado na sua memória, isso tudo criou a sua personalidade, a sua identidade. Eu comentei em vídeos anteriores, viu, com mais detalhes a formação da nossa personalidade, principalmente em crenças, no nível 1 também ambiente, e no vídeo também de crenças eu comentei melhor sobre isso aí. Então a sua personalidade ela é formada através da sua genética e através do seu ambiente a que você foi exposto na infância. É no ambiente, na infância, que a gente começa a acumular na memória as primeiras ideias, as primeiras crenças, os primeiros conceitos, e a partir daí o nosso cérebro começa a formar ideias e conceitos e definições sobre tudo na vida. E você passa a enxergar o mundo a partir dessas ideias, desses conceitos, dessas definições que estão na sua memória. Bem, a respeito da personalidade, é importante perceber que não foi você que criou a sua personalidade. Não foi você que conscientemente moldou, organizou e estruturou a sua personalidade. Não importa quem você seja, e não importa se a sua personalidade é mais positiva do que negativa, ou mais negativa do que positiva, não importa. Sua personalidade ela foi formada, foi estruturada em uma época em que você não tinha a capacidade racional, a capacidade lógica, o seu consciente ainda estava, digamos assim, adormecido. E a sua personalidade foi se formando e você não teve nenhuma participação consciente disso. Então, a união, a junção
de todas as suas experiências, principalmente na infância, com a sua genética, forma a sua personalidade. A personalidade humana, existe uma ciência, que é a ciência que estuda as tipologias, né? Estuda os tipos de personalidades. E nós conseguimos ver isso com muito mais clareza se você estudar o Eneagrama. Se você estudar o Eneagrama, você vai ver isso com muito mais profundidade, com muito mais clareza. Você vai ver que existem 9 tipos de personalidade. Com certeza você está aí encaixado em um desses tipos. Nós temos, claro, aspectos de todos os tipos, mas nossa personalidade ela se centraliza, ela se organiza dentro de um tipo fundamental. Carregamos várias características dos outros tipos, mas nós temos um tipo, digamos assim, principal. E são 9 tipos ao todo. Com certeza você está em um desses tipos. Que eu não vou falar aqui sobre todos os tipos, porque realmente o tempo não dá. São 9 tipos e se for falar sobre todos, o tempo realmente não fica muito curto. Eu posso até aqui, esse livro aqui, né? Esse livro é um excelente livro, ele fala muito bem sobre os tipos de personalidade. Cada tipo de personalidade tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. A sua personalidade tem vários aspectos positivos, vários aspectos negativos. E existe na sua personalidade, na sua identidade e na personalidade de todo mundo, e existe algo que nós chamamos eu vou chamar de ponto crítico, que é o ponto em que a sua personalidade fica estagnada. É o ponto em que a sua personalidade fica paralisada. É o ponto em que a sua personalidade ela não evolui. Ela não consegue evoluir. E ela fica dando voltas em torno desse ponto fixo, desse ponto de fixação. Eu vou repetir. Sobre personalidade, essa questão é muito importante. Muito importante. Todos temos aspectos positivos e aspectos negativos na personalidade. Mas existe um ponto de fixação na personalidade de praticamente todo mundo. E digo praticamente todo mundo porque é raro você encontrar uma pessoa que não tenha um ponto de fixação. Esse ponto de fixação é o ponto onde você fica paralisado, você fica estagnado, você não consegue avançar, sua personalidade não consegue evoluir a partir daí. Você fica dando voltas em torno desse ponto de fixação. Esse ponto de fixação, com certeza, ele veio de algum trauma psicológico, ele veio de alguma situação que você vivenciou na infância, provavelmente, muito provavelmente, foi na infância. Você deve ter vivenciado alguma situação, experienciado alguma situação que foi muito traumática para você. E a sua personalidade, ela se concentra, grande parte dela, se concentra nesse trauma psicológico. Às vezes, isso é algo inconsciente, isso é o que nós chamamos de a sua sombra. Nós definimos isso, nós usamos esse termo para falar sobre esses assuntos, nós usamos esse termo, a sua sombra. É algo que está no seu inconsciente, que você não percebe. Esse ponto de fixação, esse aspecto da sua sombra, ele fica ali no seu inconsciente, muitas vezes adormecido. E quando você começa a vivenciar alguma situação, alguma questão de tua vida
que tem relação com esse trauma, aí ele eclode e paralisa você. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Uma fobia, por exemplo. Vamos dizer que o ponto de fixação, vamos dizer que o aspecto da sombra de um determinado indivíduo seja uma fobia, um exemplo bem simples, uma fobia de altura, uma fobia de avião, por exemplo. Essa fobia, esse ponto de fixação, ele fica no inconsciente do indivíduo, ele fica ali, tranquilo ali. E o indivíduo tem uma vida normal, a vida trabalha, ele faz todos os seus afazeres, ele se relaciona, ele tem família, leva a sua vida normal. Mas surgiu uma viagem. Digamos que a empresa que ele trabalha solicitou que ele faça uma viagem, e é uma viagem muito longa, e por ser muito longa tem que ir de avião porque não é viável viajar de carro, tá? Vai levar muito tempo, enfim. Quando esse indivíduo recebe essa notícia, olha, fulano, você vai ter que fazer uma viagem assim, 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 vai para tal lugar. No momento que ele recebe essa notícia, antes disso ele estava bem, estava tudo tranquilo, ele estava relaxado, ele estava beleza. Quando ele recebe essa notícia, tudo dentro dele muda. Ele já começa a ficar tenso, ele já começa a ficar nervoso, ele já começa a ficar irritado, ele já começa a ficar inquieto, porque o ponto de fixação dele, o ponto de fixação, o núcleo da sombra dele, que ele carrega no inconsciente, esse ponto de fixação começa a ser despertado. Porque aconteceu uma situação que está ligada, que está muito fortemente ligada, essa situação está muito fortemente ligada ao ponto de fixação dele, que é medo, fobia de altura, fobia de avião. Então, a sombra que esse indivíduo carrega no inconsciente, ela desperta a partir daí. Desse momento até o dia da viagem, até terminar a viagem, ele vai ser um outro indivíduo. Ele vai ficar, os dias até chegar lá, os dias serão ruins, os dias serão tensos, os dias serão muito mais estressantes. Então, pessoal, esse exemplo, ele serve para te mostrar o seguinte: a sua sombra, seus aspectos limitantes, suas questões inacabadas, suas impossibilidades que você carrega no seu inconsciente. Eu gosto de usar esse termo, suas impossibilidades que você carrega no seu inconsciente. Quando as situações na sua vida, quando surgem situações que estão relacionadas com as tuas impossibilidades inconscientes, quando essas situações surgem, aí essas questões do seu inconsciente começam a aflorar. E você realmente sai fora de órbita. Você fica... Tem pessoas que mantêm um pouco o controle, mas tem outras pessoas que não conseguem manter o controle. Tem pessoas que realmente o emocional delas fica tão abalado, fica tão desorganizado, que elas adoecem, surgem sintomas, começa a faltar o trabalho, começa a evitar situações, enfim. Sua identidade, sua personalidade, existe aí dentro um universo de situações, de impossibilidades, de questões limitantes que estão no seu inconsciente. E isso não é para você ficar intimidado, isso não é para você ficar criando fantasias, tal, inconsciente. Não. Isso é para você trabalhar. Isso é para você começar a se trabalhar. Ter conhecimento desses aspectos. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é um exemplo, eu já disse antes, que mexe com todo mundo. Dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro de uma forma assim... Você deve conhecer pessoas que ganham dinheiro de uma forma... Parece que é brincadeira, né? Parece que o cara realmente... Tem gente que tem uma facilidade de ganhar dinheiro que é absurdo, uma coisa impressionante. E tem pessoas que têm uma dificuldade em ganhar dinheiro que também é algo impressionante.
Tem pessoas que têm uma dificuldade absurda em ganhar dinheiro. Essas pessoas, com toda certeza, a personalidade dessas pessoas tem aí na sua sombra aspectos limitantes com relação a dinheiro. Toda vez que essa pessoa entra num assunto de finanças, alguém toca no assunto de dinheiro, ela já fica incomodada. Vai vencer alguma conta, tem alguma coisa para pagar, ela já está incomodada, ela já está irritada, ela já está tensa. Então existe aí um ponto de fixação. Existe aí um ponto de paralisação. Você está estagnado naquele ponto. Em outras áreas, sua personalidade até que ela se sai bem. Mas com relação a esse ponto em questão, finanças, o indivíduo fica paralisado, ele não consegue, ele não sabe agir, ele não sabe se comportar, ele não sabe resolver as situações. Então, pessoal, procurem dentro de vocês quais são os seus pontos de fixação. Procure conhecer dentro de vocês a sua sombra. Não é tão difícil conhecer a própria sombra. É uma questão de estar atento, de estar perceptivo, de aprender a se observar. Nas áreas de sua vida que você tem dificuldade, é um indicativo que aí existem pontos de fixação. Qualquer área de sua vida que você não consegue ter bons resultados, existem pontos de fixação. Uma outra forma de você começar a perceber os aspectos da sua sombra é o seguinte. Pense em 5 pessoas. Eu sei que vocês não vão aceitar isso muito facilmente, mas ainda assim eu vou passar esse pequeno exercício. Pense em 5 pessoas. 5. Que você não suporta. Se você não chegar a 5 pessoas, pode ser 3 pessoas, 2 pessoas, mas 5 pessoas. Tente aí chegar a 5. 5 pessoas que você não gosta, que você não suporta, que você pode ser parente, pode ser inimigo, pode ser amigo, que na verdade você se faz de amigo, mas você não gosta da pessoa. Enfim, pense em 5 pessoas que você não gosta. Dessas 5 pessoas, você vai enumerar 3 características. Você irá enumerar 3 características de cada uma dessas pessoas, 3 características, 3 qualidades, 3 traços de personalidade dessas pessoas, de cada uma delas, que você não suporta. Fulano é insuportável, o cara é metido demais, o cara é arrogante demais, tudo dele é melhor do que os outros, e não sei o quê. Fulana, alguém não aguenta aquela mulher. A mulher tem uma língua enorme, a mulher fala de todo mundo, a mulher critica todo mundo. Enfim, 5 pessoas que você não gosta. Dessas 5 pessoas, 3 qualidades, características, 3 traços de personalidade que você enxerga nessas pessoas e que você detesta, você não suporta. Então fica aí, 5 pessoas, 3 traços de personalidade, 5 vezes 3, 15. Ao todo serão 15 traços de personalidade que você não suporta. Provavelmente não vai chegar aos 15, como você vai começar a repetir. Não vai chegar a 15 qualidades, 15 traços de personalidade. Você vai começar a repetir as mesmas qualidades nas pessoas. Então não tem problema. Veja quais foram as qualidades que você não suporta, que você detesta. Se foi 10 qualidades, se foi 8, ou se chegar a 15, acha muito difícil chegar, mas se chegar, tudo bem. E depois que você chegar a essas qualidades, a essas tendências de personalidade, a esses traços de personalidade,
Depois que você chegar a isso aí, eu quero que você seja muito honesto com você e olhe para si mesmo, diante de um espelho, se possível. Se sente de frente com o espelho, fique em pé de frente com o espelho e fale para você mesmo, falando mesmo com você no espelho, fale com você sobre essas qualidades, esses traços de personalidade que você encontrou nas pessoas que você não gosta, que você enumerou. E seja muito honesto com você e perceba se esses traços fazem parte de sua personalidade, fazem parte da sua sombra, fazem parte dos aspectos de tua personalidade que estavam inconscientes. Esse exercício é um excelente exercício para você começar a perceber e conhecer a sua sombra. Eu vou ser bem claro aqui com vocês. Aquilo que você percebe nos outros, aquilo que você percebe nas pessoas, tanto aquilo que você gosta, quanto aquilo que você não gosta, e principalmente aquilo que você não gosta, aquilo que você percebe é uma projeção do que existe no teu inconsciente. Muita gente não aceita, muita gente... E é normal não aceitar, é um mecanismo de defesa, porque no vídeo passado, não sei se foi no passado ou no retrasado, não sei, teve um vídeo que eu fiz esse comentário, nós fazemos uma ideia, nós criamos uma fantasia de nós mesmos, né, de nossa personalidade. Acreditamos ser muito melhores do que realmente somos, acreditamos ser muito mais bondosos do que realmente somos, acreditamos ser muito mais inteligentes do que realmente somos. Nós criamos uma fantasia a nosso próprio respeito. Então, esse exercício é muito legal. Todo mundo tem pessoas ao redor que não gostam. Observe essas pessoas, descubra os traços de personalidade dessas pessoas, anote que você não suporta aqueles traços de personalidade e depois seja muito, muito honesto com você, vá diante do espelho e bata um papo terapêutico com você. E você vai perceber que esses traços que você que enxerga nas outras pessoas, todos eles, em maior ou em menor grau, eu diria que em um grau relativamente alto, também existem em você. No início, criamos resistência, autoconhecimento, pessoal. O autoconhecimento é um exercício diário. O autoconhecimento é um exercício diário. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais capaz, ser uma pessoa a pessoa que a gente realmente quer ser. Isso exige da gente dedicação, aprendizado, isso exige da gente honestidade, enfim. Você vai criar uma resistência no início, mas aos poucos você vai começar a aceitar esse fato. Esse exercício é muito bom. O outro exercício é você enxergar as áreas de sua vida que a coisa não funciona e que você quer que funcione. Nessas áreas você vai perceber que você tem aspectos limitantes, você tem pontos de fixação que nós chamamos de sombra. Jung chamava muito de sombra. Conhecer a sua sombra é fundamental, é importantíssimo conhecer a sua sombra. Quando você conhece a sua sombra, quando você traz a sua sombra à sua consciência, a energia... A sua sombra são aspectos limitantes que fazem parte de tua personalidade. Sua sombra nada mais é do que aspectos limitantes que fazem parte de tua personalidade. Por trás desses aspectos limitantes existem traumas psicológicos. Por isso nós chamamos de pontos de fixação. Porque nesses traumas psicológicos, a sua personalidade, ou grande parte da sua personalidade, grande parte da tua energia psíquica fica fixada naqueles traumas.
energia psíquica que poderia ser usada para criatividade, energia psíquica que poderia ser usada para você focar nas suas metas, nos seus objetivos, nos seus projetos de vida. Quando você tem muita energia psíquica, quando você tem muita energia e você usa essa energia a seu favor, não há obstáculo que resista a isso. Você simplesmente você ultrapassa qualquer obstáculo. Você tem criatividade, você tem inteligência, você tem capacidade de resolver qualquer tipo de problema, você tem energia aí, psíquica a teu favor, fluindo livremente a teu favor. Então a tua percepção é melhor, o teu raciocínio é melhor, a tua clareza de pensamento é melhor, tudo a nível psicológico, emocional, tudo melhora. Mas quando você tem aí na sua sombra vários pontos de fixação, significa que você tem vários traumas psicológicos. E muita energia psicológica, muita energia psicossomática fica fixada naqueles pontos ali, naqueles traumas. Você não tem energia para fazer outras coisas, te falta energia para a criatividade, para o pensamento, para você racionalizar, te falta energia para criar. Então, quando você conhece a tua sombra, quando você traz a consciência, a tua sombra, e você começa a trabalhar isso, essa energia que antes estava fixada, ela começa a se desprender desses pontos de fixação. Ela começa a se desprender e começa a alimentar o seu aparelho mental. Aí você se torna uma pessoa muito mais capaz, muito mais proativa. Então é muito, muito importante conhecer a própria sombra. Bem, sobre esse nível neurológico, identidade, eu acho que é importante esses aspectos. Saber que existe uma sombra aí e que você precisa trabalhar, precisa urgentemente começar a observar essa sombra e trabalhar essa sombra. Saber que a sua personalidade não foi uma criação sua, não foi. A pessoa que você é hoje, a menos que você já tenha se trabalhado, já tenha moldado muitas coisas em tua personalidade, a menos que você já tenha feito isso, você não construiu nada da tua personalidade, não foi você o criador, o autor de tua personalidade, mas você é o responsável por mudar, por melhorar, por modificar a tua personalidade. Isso é importante saber. Bem, eu acho que estamos chegando já a 30 minutos. Eu não gosto de passar dos 30 porque fica muito longo. E dizer que outros vídeos virão. Os temas sempre serão serão temas ligados a desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal. Eu vou estar aqui sempre dando dicas. E logo, logo eu vou estar postando mais vídeos. O meu objetivo é estar sempre criando vídeos que possa contribuir com o crescimento de vocês. Ok? Grande abraço e a gente finaliza aqui essa série de vídeos de níveis neurológicos. Ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.